Olá, meu nome é Diego Cavalheiro e hoje eu vou falar para você sobre um assunto que é bastante presente na vida financeira da maioria dos brasileiros: a dificuldade em conseguir poupar no final do mês para que tenha margem financeira e consiga investir em boas aplicações. Isso tem feito com que o brasileiro fique muito dependente da sua renda ativa, que é aquela renda que vem do seu trabalho, da sua atividade empresarial e daquelas funções que você desempenha para conseguir alguma remuneração. Enquanto que a renda passiva é aquela que é oriunda dos seus investimentos. Você deixa o seu dinheiro rendendo e ele está trabalhando para você, e não você trabalhando pelo dinheiro, como é na renda ativa. O objetivo de um método de educação financeira é fazer com que você conheça a si mesmo, conheça a sua vida financeira e possa planejar com consistência, possa planejar com clareza, já que você tem plena ciência daquilo que entra e sai das suas contas pessoais. Vou falar sobre 7 princípios fundamentais para que você possa alcançar esse objetivo tão almejado, que é conseguir dinheiro para investir. Não adianta você saber investir, não adianta você ter conhecimento de mercado, se antes você não tem o dinheiro para investir. E muitas pessoas, inclusive no Instagram, falaram que a principal dificuldade que tem se deparado é a questão da falta de dinheiro para conseguir realizar essa atitude. E é sobre isso que irei tratar neste vídeo. O primeiro princípio que irei falar é aquele que com certeza a maioria de nós já ouviu em algum momento da vida. É aquele que diz: gaste sempre menos do que você arrecada. Esse princípio pode parecer simples e de fácil compreensão, mas a grande maioria dos brasileiros não consegue cumprir e nem mesmo o governo consegue cumprir. E as pessoas também não sabem qual é o conceito que está por trás dessa frase. Por que eu tenho que gastar sempre menos do que arrecado? Simplesmente para não me endividar? Simplesmente para sobrar alguma coisa e eu ter segurança? Não é só isso. Esse princípio, quando bem cumprido, faz com que você tenha a disponibilidade de um excedente financeiro e a partir desse excedente você possa multiplicar seu capital a médio e longo prazo. Além disso, você precisa também ter em mente que é preciso fazer poupança institucionalizada e não aquela poupança esporádica. Qual é a diferença? Na poupança esporádica você consegue ali, em um mês ou outro, poupar 100, 200 reais, 300, que é mais ou menos ali 5 a 10% da sua renda pessoal. Mas você não tem aquela disciplina e aquela estabilidade no seu nível de poupança. Você vai poupando de acordo com o que pode. Sendo que o ideal é a poupança institucionalizada, que é aquela que você não simplesmente está gastando menos do que você ganhou no mês, mas você está vivendo num padrão de vida abaixo daquele que você tem realmente condição de viver. Por exemplo, no Brasil nós temos basicamente 3 bolsões de classe social, que são a classe baixa, a classe média e a classe alta. A classe baixa, ela costuma fazer planejamento diário das suas finanças pessoais, mas por necessidade. Não tem emprego estável, muitas vezes nem emprego tem, e precisam, como se diz no jargão, vender o almoço para comprar a janta. Aí elas fazem o planejamento diário e não conseguem ter dinheiro para investir. A classe média, por outro lado, faz planejamento mensal, habitualmente. Ela tem um salário razoável, mas tem o costume de sempre gastar tudo que ganha ou quase tudo, porque quer viver num status de classe alta. Enquanto que esta última, a classe alta, ela é a única que, digamos assim, faz o planejamento de forma adequada, que é o planejamento anual. Ela já tem a sua independência financeira e faz com que a grande parte dos seus rendimentos venha da renda passiva. Então, isso faz com que elas tenham folga para se planejar com consistência e para realizar suas metas de consumo. Fazendo isso, tendo isso em mente, você vai fazer o seguinte: se você é de classe média, vai viver como se fosse classe média baixa, ou até mesmo classe baixa. Vai comprar veículos mais econômicos, mais simples, que cumprem as suas atividades, cumprem seu objetivo, mas não são luxuosos. Vai também ter à sua disposição um imóvel alugado, caso inclusive você esteja querendo casar e seja jovem. Então, enquanto você não tem o dinheiro para comprar um imóvel próprio, você aluga, tem a mesma disponibilidade do espaço, da moradia, sendo que você vai estar pagando menos do que pagaria numa prestação de uma casa própria. Até lá você vai poupando
para conseguir realizar o seu sonho de ter a sua própria casa ou seu próprio apartamento. Coisas assim se traduzem na poupança institucionalizada, porque você está vivendo num padrão de vida inferior àquele que você pode viver. Então vai haver uma estabilização no seu nível de poupança. A partir daí você vai conseguir investimentos cada vez mais sólidos e rentáveis. O segundo princípio, que parece também ser bastante básico, mas muitas pessoas não levam a sério, é a questão do conheça a si mesmo. Em qualquer área da vida, esse princípio é fundamental, não poderia ser diferente nas finanças. Conhecer a si mesmo significa que você vai ter plena consciência daquilo que rotineiramente entra e sai das suas contas pessoais. Para chegar nesse nível de conhecimento, que é bastante benéfico, você precisa fazer o registro das suas saídas e entradas financeiras. Recomenda-se que faça por Excel ou por alguma planilha de software, ou até mesmo escrito, caso você tenha dificuldade com o uso dessa tecnologia. Por que é tão fundamental? Porque você anotando diariamente, semanalmente ou até mensalmente, contanto que tenha alguma disciplina, você vai ter ali, de fato, na sua cabeça já vai estar gravado aquilo que você tem condição de gastar a médio e longo prazo, por exemplo. Você não vai ser pego de surpresa caso surja uma possibilidade de compra de algum bem que você queira tanto e depois de uns meses você vê que não pode mais pagar a fatura daquele cartão de crédito que você usou. Isso não vai mais acontecer porque você sabe exatamente o que tem condição de comprar e o que a sua renda tem condição de cobrir em termos de despesa. E, além disso, você vai ter em mente que algumas de suas receitas não são permanentes. Algumas são transitórias, ocorrem circunstancialmente. E você não pode fazer planejamento com base nelas. Conhecendo a você mesmo e registrando seus fluxos de entrada e saída, você vai ter em mente ali uma boa análise das suas contas pessoais e vai conseguir planejar suas metas de poupança para poder investir com mais facilidade. Terceiro ponto. Não entre em dívidas que você não pode pagar. Os brasileiros muitas vezes têm até vontade de fazer um bom planejamento, de ter educação financeira, mas as dívidas que corroem as suas finanças não permitem. Então, para que você não entre nessa situação tão indesejada e incômoda, você precisa ter em mente que não pode não só adquirir dívidas maiores do que a sua renda, que são obviamente não recomendadas, porque se a fatura do cartão, por exemplo, já é maior do que o seu salário, que vem mensalmente, qual é o sentido de você adquirir essa dívida? Porque sempre vai ficar devendo. A cada mês os juros vão aumentar e você vai ficar com a dívida ainda maior. Então esse é um caso óbvio de dívida que não deve contrair. Porém, as dívidas que você não deve contrair não se resumem a esse caso. Esse é apenas um caso óbvio. A dívida que você não pode ter é aquela que não é essencial. Você contrair uma dívida para realizar um consumo supérfluo, comprando um bem que não é de primeira necessidade, por exemplo, é um completo desperdício das suas finanças. Por quê? Você, além de não estar usufruindo daquele bem por meio da renda passiva, que é o ideal, mais na frente eu vou detalhar isso, o ideal porque é melhor que o dinheiro trabalhe para você do que você trabalhar pelo dinheiro e comprar um bem que não é de primeira necessidade. Então, para esses bens, a gente tem que sempre visar colocar a renda passiva como predominante na compra dele. E, no caso, você, ao fazer esse tipo de compra por meio da dívida, além de estar usufruindo da sua renda ativa, vai estar contraindo juros, que vão fazer com que você gaste ainda mais no decorrer dos meses. Ainda mais no caso do Brasil, onde os juros são bastante altos. Então, a dívida que você não pode contrair não é só aquela que é acima da sua renda, mas também aquela que é usada para consumo supérfluo, que você poderia esperar um pouco mais para adquiri-lo com mais consistência por meio de renda passiva. Então, se você compra um bem que não é de primeira necessidade usando uma dívida, isso já é um erro e vai dificultar o seu processo para chegar na independência financeira e conseguir poupar para investir. Quarto ponto. Classifique e organize as suas contas pessoais, os seus fluxos de entrada e saída em termos gerais, como fixos e variáveis. Existem outros termos que eu vou detalhar mais a seguir, mas você deve ter em mente inicialmente que existem as despesas e receitas fixas e existem aquelas que são
variáveis que são transitórias. Ou seja, algumas você tem ali o controle, você tem a certeza de que provavelmente vão ocorrer. Então, com base nessa renda, você pode fazer um planejamento e pode fazer consumo de médio e longo prazo com alguma clareza. Com base em receitas transitórias, aquelas que ocorrem circunstancialmente, você não tem a capacidade de fazer esse planejamento, porque elas podem não ocorrer na data que você mais precisa. Então, é um princípio básico que você deve seguir para não cometer erros que podem dificultar a sua vida financeira. Quinto princípio: não desperdice seus recursos. Corte os desperdícios. Muita gente pensa, desperdício é aquilo quando eu deixo a torneira aberta sem usar, deixo o eletrodoméstico ligado sem usar, demoro demais no banho. Isso aí é exemplo de desperdício corriqueiro e bastante óbvio. Mas desperdício não se resume a isso. Desperdício é tudo aquilo que tem alto custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? É o que você poderia estar fazendo com os mesmos recursos que está utilizando naquela sua tomada de decisão em outra alternativa. Ou seja, se eu escolho, por exemplo, ir ao cinema à noite, ao invés de estar em casa, eu estou incorrendo em custo de oportunidade. Porque aquele tempo que eu estou gastando no cinema, a gasolina que eu gastei, o preço da entrada do cinema, tudo isso eu poderia usar em outra alternativa. Não quer dizer que a ida ao cinema ela vai ser ruim em qualquer hipótese, mas ela tem sempre o custo. Qual é o custo? Aquele de abrir mão de outras alternativas que eu poderia estar usufruindo com os mesmos recursos. Tempo, dinheiro, disponibilidade. Poderia, por exemplo, estar em casa estudando, ou poderia estar numa lanchonete, lanchando. Poderia estar fazendo várias outras opções, mas eu escolhi o cinema. O cinema pode, para mim, ser mais vantajoso que as outras opções, mas essas outras alternativas que eu rejeitei constituem o custo de oportunidade, que você deve sempre levar em conta. E principalmente nesse princípio de cortar desperdícios. Os desperdícios eles não são só aquelas coisas óbvias em termos de desperdício de água, energia elétrica. Eles abrangem não só isso, mas também aquilo que você faz que não é necessário. Aquilo que você faz que é menos vantajoso do que outras alternativas. Se você, por exemplo, é jovem e conseguiu recentemente a sua renda própria, não depende tanto dos pais ou dos seus tutores. Você tem a opção de comprar um carro, às vezes, sendo que essa opção, apesar de ser vantajosa em termos de status, principalmente na cultura brasileira, ela pode ser ruim. Porque o dinheiro que você vai usar para comprar o carro, você poderia usar para investir e num futuro próximo, de alguns anos, por exemplo, você já teria o dinheiro para comprar o carro à vista, com folga. Enquanto você não compra o carro, você pode usar um aplicativo de caronas, por exemplo, que cumpre a mesma necessidade, cumpre o mesmo objetivo do carro próprio, só que você vai gastar bem menos do que a prestação do carro, não vai gastar com seguro, não vai gastar com gasolina e não vai gastar com manutenção. Então, você pode sempre fazer essas escolhas por bens mais baratos que atendem à sua necessidade e deixar de escolher aqueles bens que vão lhe trazer benefício meramente por causa de status. Fazendo isso, você já está cortando desperdício e está facilitando aí a sua poupança e para você conseguir investimentos mais sólidos. Outro princípio: você deve sempre ter metas de poupança com disciplina. Como é que seria isso? Se você não tem familiaridade nenhuma com o tema financeiro, se você tem dificuldade para poupar e constata que isso é algo bastante marcante na sua vida aí, você deve ter em mente, para começar, uma meta de 10% ao mês de poupança. A partir dos 10%, quando você for acertando, você pode ir aumentando para 15%, depois para 20%, até chegar a um nível ali de 30% da sua renda, que vai ser já algo ideal. Como é que se deve dar essa poupança? No final do mês? No meio do mês? Não. Ela deve se dar no início do mês. Você, quando vai fazer o seu planejamento para pagar suas despesas essenciais, como plano de saúde, escola dos filhos, alimentação das refeições, são despesas essenciais. Você faz o planejamento no início do mês. Por quê? Porque você não quer que falte dinheiro quando você vai precisar. Você quer priorizar aquelas despesas porque elas são vitais para você e para sua família. Então,
A poupança deve ser tratada como se fosse uma despesa essencial. Você deve fazer o planejamento dela no início do mês para que não falte dinheiro e para que o efeito psicológico da sobra não atrapalhe a sua disciplina. Porque quando você deixa para o final do mês, você está condicionando a sua poupança, que é básica e essencial para você alcançar a independência financeira, a uma sobra. Eu gastei tudo o que eu queria no mês inteiro, e se sobrar alguma coisa no final do mês, eu coloco em algum investimento. Fazendo isso, você vai colocar por água abaixo o seu planejamento, porque não vai ter disciplina e não vai ter estabilidade na sua rotina. Então, se você não tem familiaridade com o tema, comece com uma meta de 10% ao mês, colocando ali como se fosse uma despesa essencial, planejando ela no início do mês, já separando o dinheiro ali da poupança no início do mês. E por último, você deve dar o exemplo na sua família. Se você já é pai de família, se você já chefia uma moradia, uma família, você deve colocar as cartas na mesa, chamar todos os seus familiares, sua esposa, seu esposo, seus filhos, para que você deixe claro que aquele planejamento é de vital importância para a família inteira e que, alcançando ele, você e toda a sua família vão usufruir dos benefícios. E fazendo isso, você também vai se prevenir contra eventuais desentendimentos com membros de sua família. Se eventualmente seus filhos, principalmente crianças, quiserem realizar consumos de brinquedos, viagens, lazer, em momentos inconvenientes para o seu planejamento, você dizer um não, sem ter avisado antes da importância do planejamento, vai soar muito mal. E vai fazer eventualmente que você tenha ali um desgaste com o seu familiar. Ou seja, pode acabar desmotivando você a continuar o planejamento e pode até mesmo dificultar o seu planejamento, porque essa pessoa vai criar uma barreira psicológica contra aquele seu objetivo. Ou seja, vai dificultar a sua vida. Então, você explicando a importância e avisando a todos que todo mundo ganha, é muito mais fácil de colocar a coisa em prática. Pronto, agora tendo falado dos 7 princípios fundamentais para você conseguir realizar esse objetivo aí tão querido, que é fazer sobrar dinheiro para poder investir, você deve ter em mente agora algumas sugestões que eu vou dizer sobre maneiras de você conseguir dinheiro, conseguir recursos a curtíssimo prazo, para já começar fazendo algum investimento. Por exemplo, eu já falei anteriormente nesse mesmo vídeo que você, se é jovem, se acabou de se tornar um pouco mais independente do financiamento de seus pais ou tutores, nessas condições você deve optar, na maioria dos casos, em utilizar aplicativo de caronas ao invés de comprar um automóvel. Por quê? De acordo com estudos, você percorrendo até 20 km por dia de trajetos somados, seja de trabalho, lazer, qualquer outro motivo, é mais vantajoso fazer uso do aplicativo de caronas do que adquirir o carro. Porque o carro, ele não é só o custo da compra, ele também tem a questão do imposto, a questão dos combustíveis, do seguro, e ele também é um bem que se desvaloriza a partir do momento da compra. Ou seja, você vai comprar um passivo e não um ativo. Você vai ter ali um bem que vai ficar gerando perdas de capital nas suas contas pessoais com o passar do tempo. E tudo aquilo que o carro faz, o aplicativo de caronas pode fazer, ou quase tudo. O principal é atendido, que é levar você para o lugar onde você quer, em momentos práticos, em momentos rápidos, sem necessitar de demoras ou contratempos. Além disso, com o aplicativo de caronas você não tem o estresse do trânsito. Você consegue fazer outras coisas enquanto vai no seu trajeto. Então é extremamente recomendado que você faça uso desse recurso ao invés de adquirir o automóvel próprio. Outro exemplo, a questão da moradia. Se você é jovem e pensa em morar só ou se casar, você deve optar pelo aluguel ao invés da compra do imóvel, porque a prestação do imóvel no mercado ela tende a ser mais cara do que o preço do aluguel, que convencionalmente é bem mais barato do que a prestação, principalmente quando você faz o financiamento. Você contrata alguém para que financie para você aquele bem, que é o imóvel. Então, se você está nessa condição de jovem, de querer casar, de querer morar só, é mais recomendado que você alugue o imóvel. Enquanto você aluga, você vai poupando para a longo prazo conseguir comprar a casa própria ou o apartamento próprio. Além dessas sugestões, você tem também
a questão de ganhar dinheiro rápido vendendo bens que você não usa. Se você tem várias roupas, se você tem várias peças de roupa, sapatos, camisas, calças, que você há muito tempo não usa ou não pretende usar, você pode vendê-los em brechós, por exemplo, que arrecadará uma boa quantia, caso você tenha uma grande quantidade de roupas, e mesmo que não tenha, você vai acabar otimizando o seu patrimônio, porque não adianta você ter várias coisas que têm valor de mercado, que você não usa e simplesmente deixa encostado. Se você vende essas coisas que não usa nem pretende usar, você facilita o seu projeto de independência financeira, porque você já tem dinheiro para começar a investir. E você deve também fazer, digamos assim, um pente fino no seu patrimônio. Não só com roupas, mas tudo aquilo que você tem disponível, tem valor de mercado, mas você não usa e está ali encostado, você não pretendia usar nem tão cedo. Fazendo isso e não tendo apego excessivo aos seus bens materiais, você vai conseguir ali uma quantia inicial para treinar os investimentos ou mesmo para acertar alguns e conseguir já multiplicar algum patrimônio. Então isso é fundamental e você cumprindo essas dicas, com certeza vai facilitar bastante o seu projeto de independência financeira, começando a investir com responsabilidade e com eficiência.